Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Estou aqui com Érica Prado e a Aécio Holanda. E aí, saúdem os nossos telespectadores. Olá, mais uma vez estamos aqui. É um grande prazer sempre estar de volta e participar dessa semana linda aqui do programa Da Hora. E você, Aécio? O segredo de aborrecer é dizer tudo, né? E a TV União aí está com esse compromisso do bom jornalismo e de estar sempre dizendo a verdade. Como diria o nosso amigo Nó, vamos botar a matéria para circular. Né? Muito bem. Falando nisso, o Norton está chegando aqui para vocês verem, né, escutarem as análises dele. E antes de tudo, eu quero convidar você, telespectador, a participar, a enviar o seu WhatsApp, falar a sua opinião de tudo que nós vamos tratar aqui hoje. Além disso, também é muito importante a sua participação no YouTube. Se você assiste no YouTube em qualquer lugar do Brasil e do mundo, já que a internet está em todo mundo, vá lá, dê o seu like nos nossos vídeos, comentem a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando do que nós abordamos aqui, né? Aécio, Érica, é muito importante essa interação. Sim, já estou aqui com o telefone, só esperando a interação de vocês. Acho que essa é a palavra, não tem outra. Olha, e nós já iniciamos parabenizando os homenageados do dia. Hoje comemora-se o Dia do Estivador, também é Dia do Médico, Dia do Pintor e Dia Mundial da Menopausa. Quanto a este último, as associações de menopausa de todo o mundo neste mês promovem essa data com a distribuição de materiais, realizando ações e organizando atividades para informar as mulheres sobre a menopausa, como administrá-la e o impacto da perda de estrogênio nessa fase da vida. Érica? E no Dia do Médico, celebrado hoje, o Conselho Federal de Medicina, por meio de post oficial, informou que a campanha não será veiculada por conta das eleições gerais e de uma normativa do TSE. Nós temos agora um vídeo da doutora Mayra Pinheiro falando um pouco sobre esse fato. Confira. Hoje é Dia do Médico, dia de São Lucas, médico de homens e de almas. Deveríamos ter homenagens no Brasil inteiro. Fomos nós que, de forma vocacionada, escolhemos lidar com a vida e com a morte. Fomos nós que, durante a pandemia, salvamos milhões de vidas exercendo a nossa autonomia. Fomos nós que pagamos com a nossa própria vida cuidar de pessoas durante uma doença grave e incerta que acometeu o mundo inteiro. Hoje, em vez de homenagens, nós fomos proibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Conselho Federal foi impedido de veicular a propaganda de homenagem aos médicos. Segundo o TSE, a gente só pode veicular essa homenagem após o segundo turno das eleições. E o que as eleições têm a ver com a homenagem ao Dia dos Médicos? É como se comemorar o nosso aniversário depois do aniversário. Mas a gente entende, em todas as ditaduras do mundo, os formadores de opinião, os influenciadores, os médicos foram banidos, perseguidos, ameaçados e alguns até assassinados. Não poderia ser diferente. Mas a gente quer dizer que nós continuaremos a nossa luta por dignidade na saúde, a despeito das perseguições. Tentam nos calar, mas não conseguirão. Nós continuaremos a nossa luta incessante. E hoje eu registro aqui a minha homenagem mais sincera a todos os médicos brasileiros que acreditam e permanecem defendendo a vida e a liberdade. Feliz Dia dos Médicos! Olha, como nós já, antes de exibirmos esse vídeo, já parabenizamos aqui os médicos e todas as outras áreas que são homenageadas hoje. Peralta, eu não entendi o porquê. Qual o motivo de não poder ter a veiculação, ter essa comemoração do Dia do Médico em relação às campanhas eleitorais? Foi uma determinação, se não me falha a memória, do ministro, perdão, agora que eu esqueci o nome, do TSE?
o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso aí, mais uma vez, é aquele excesso devido ao o positivismo, não, o ativismo, eu sempre confundo, né? Devido ao ativismo desse judiciário que aí está, né? Que tenta interferir na dinâmica dos partidos, tenta interferir na dinâmica da política. De certa forma, a política, independente da matiz ideológica, ela também é responsável por judicializar todas as questões políticas, né? Então, assim, uma boa parte, inclusive a esquerda, durante um bom tempo, né? Todas as questões políticas que eram para ser resolvidas no campo da política, ficava judicializando isso, né? Dando poder ao judiciário de interferir na vida política das pessoas, né? E a direita lavajatista, porque você tem uma esquerda lavajatista e tem uma direita lavajatista também, né? Então, e a direita lavajatista também foi nessa linha. Então, você tem esses excessos, né? Então, assim, numa data tão especial, porque os médicos, principalmente depois de um momento desse de pandemia, né? Em que a gente vive, e os médicos são aquelas pessoas que trazem em suas mãos o compromisso de salvar vidas, né? É uma data muito especial, é um momento de que o povo deveria estar reconhecendo esse trabalho que foi feito por médicos e enfermeiras em todo o Brasil e no mundo, né, por conta da pandemia. E hoje você está vendo aí o piso das enfermeiras sendo negligenciado pelo ativismo da justiça também. Você está vendo aí uma data tão importante como essa, que é ser confundida com o horário político, com a agenda política eleitoral. Então, isso aí é um absurdo, né? Mas é um excesso de zelo, é um excesso de circunstâncias que levam ao autoritarismo mesmo, né? Olha, eu já ia te falar sobre isso. Está circulando nas redes estão denominando como ditadura. Não, eu não vejo como ditadura, mas eu vejo assim, que esse tipo de excesso, esse tipo de situação, né, do transbordamento do poder jurídico, né, e quanto mais assim para cercear a liberdade, leva, como é que eu posso dizer, leva as pessoas a divulgarem ainda mais o Dia do Médico, né? Se o Dia do Médico ia ser uma data comemorada e passada assim, se fosse passar despercebido por alguns, agora... Despercebida hoje não, né? Você vai ter aí, obrigado a gente pautar em vários jornais, no nosso jornalismo aqui e outras emissoras também, e nas redes sociais. Quer dizer, você não pode controlar as liberdades, né? Eu acho que isso aí realmente é uma coisa que trata-se de um excesso de zelo do Poder Judiciário, né? Perfeitamente. Gente, agora eu vou pedir um rápido intervalo, nós voltamos já já com um convidado especial, além de Norton Lima, nós teremos hoje César Wagner. Pronto, agora a equipe está completa, né, Érica? Estamos aqui com Norton Lima Júnior e hoje com o delegado César Wagner, além do Aécio Holanda. Já me chamou de Peralta no outro. Peralta é mais popular, né? Na hora recheado hoje, né? Olha, e eu gostaria de, antes da gente iniciar nossas notícias do dia, continuar falando sobre essa questão, Norton. Eu já escutei a opinião do Aécio, eu queria saber de você, dessa... Por que não veicular as comemorações hoje do Dia do Médico? O TSE tá uma delícia, né? Assim, ele até proíbe. Acho que é porque eles acham que é a categoria do Bolsonaro, eles acham que é a categoria bolsonarista, por que eles estão fazendo essa coisa? Eu acho completamente descabido, né? Não tem por que interferir numa seara que, bom, cada categoria tem a sua data, né? A sua data simbólica e trabalha com isso, mas vai interferir até no calendário das categorias agora. Quer dizer, o Dia do Jornalista não pode mais comemorar? Só pode Papai Noel, que é não, Natal, Papai Noel, né? Tem eleição. Não, mas sabia? Deixa eu te contar uma história aqui. Porque em dezembro, né? Porque se fosse agora também, você não comemorava, não. Estava proibido. Porque Papai Noel era Vou contar uma vermelho. história para vocês que é Fala, engraçada. Papai Noel não existe.
Isso que me falou foi a fada dos dentes. Olha, muito bem. César Wagner, e você? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Bom, primeiro agradecer aqui o Norton, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Guardavil revendo também. todo mundo, Nosso o amigo Guardavil, né? Guardavil. E aqui ao lado do meu querido Aécio, que fazia muito tempo que eu não o via. É Olha. sempre bom a gente estar perto dos amigos. Mas passando aí para esse assunto e também já cumprimentando, né, os nossos telespectadores, é como o Norton colocou, nós estamos vivendo algo assim inimaginável. Tá? Você sabe que o poder total, ele seduz totalmente. E o que nós estamos vendo de alguns ministros, né, principalmente do nosso querido Alexandre de Moraes, me parece ser uma sedução pelo poder total. Então nós temos visto, temos detectado aí decisões esdrúxulas, né? Decisões realmente que ferem a livre expressão, né? Que realmente elas estão ficando sem limites. E nós chegamos a esse ponto que parece até para você, telespectador, que está tomando conhecimento agora disso aí, uma coisa que parece ser mais uma piada. Não é, não? Não, pois é. É uma piada. Se Você proibir uma classe de comemorar o seu dia, aí eu Ou fazer uma alusão. Aí eu nisso. pergunto, viu, Norton, a Nicarágua é aqui? Não, Será? mas se você colocar no Google, né, como diz o Lula, né, dê um Google ou qualquer outra coisa. Dê o que você quiser, dê um Google, Dê o um que você Google, quiser. qualquer coisa que você Mas quiser. você sabe que o Lula Mas, preocupou se você muita gente, colocar- né, com isso. se Né? você Porque o Lula colocar- já totalmente senil, né? Ele sai com as coisinhas, umas piadinhas de mau gosto, assim. não, Não, mas- você dá o Google, Mas aí, não se sei você o quê, e o colocar povo lá ficou no sem Google, saber bem o que era no TSE, debate aquilo se você ali. colocar TSE proíbe, Eu também, César Wagner. façam esse teste, pra vocês, assim, coloca no Google, né? Dê o Google, TSE proíbe. Você vai ver a quantidade de coisas, né, que vão sair lá. Inclusive, proibiu uma investigação necessária da Polícia Federal e do CAD, né, em relação aos estudos de pesquisa. A gente estava comentando isso agora no programa do César Wagner, e foi bem isso assim, que a gente está vendo, né? Mas são coisas de... Bom, mas está passando, tá? Eu acho que essa questão aí, o Brasil já, independente da eleição, se der Lula, se der Bolsonaro, o Brasil já está melhor, tá? Já mudou muito. Esse primeiro turno já tem uma configuração de Congresso já muito modificada. Isso vai ser muito importante. Agora vamos ver quem é que vai ter mais governabilidade, né? Eu acho assim, Norton, inclusive, se eu não me engano, é no estado do Paraná que tem um caso assim que é pela Associação Brasileira de Imprensa, inclusive noticiou essa questão, que é o caso de um repórter, né, que ele fez críticas ao judiciário, né, e aí o judiciário fez, ou foi à igreja, foi uma situação desse tipo, que era bom depois a gente pesquisar e mostrar, né, é sempre bom mostrar, que aí eles fizeram ações nos tribunais de pequenas causas de todos os municípios do Paraná. Então, aí a ABI fez as contas e colocou que se o cara fosse comparecer a todas as audiências, ele não conseguia, era humanamente impossível ele comparecer a todas essas audiências. Então, Foi assim, aquele jornalista que criticou, né? Ele criticou o judiciário e vários juízes, né? Eles se rebelaram contra aquela atitude e todos eles individualmente entraram com ações contra o jornalista. Aí precisou o jornalista ingressar no STF, foi quando a Carmen Lúcia mandou suspender todos os processos e audiências que tinha contra esse jornalista. Eu Mas, já sofri uma situação semelhante, inclusive, de perseguição nesse nível, por fazer oposição lá no município de Quixeramobim. E, assim, eu recebi uma sentença que o que eu fosse falar amanhã eu já estava sendo multado hoje. A censura prévia. E o Alexandre de Moraes foi quem te liberou. Quem liberou essa... Em outros tempos. Não, mas você vê, assim, ele tem essas coisas assim... Era que caçula. Ele tem esse compromisso com a liberdade de imprensa. Como eu já tinha falado, tem umas coisas que a gente tem que analisar. É importante a gente ter um judiciário presente. Isso não significa que ele vai ter um judiciário ativista, um judiciário Mas assim, o que ativo. fica de bom desse questionamento do Bolsonaro a esse poder total do Poder Judiciário é que você tem desde o Império que nem a universidade e nem o Poder Judiciário ele é reformado. E você não tem aí a classe política
na classe política pessoas que tenham condições, às vezes morais, de fazer uma reforma no judiciário ou na universidade. Tu imaginas, ó, Peralta? Então, assim, o que talvez fique de bom, independente da opção política, eu deixando bem claro que eu não estou fazendo um elogio por conta de que eu estou puxando sardinha para A ou para B, porque eu faço crítica ao Lula, eu faço crítica ao Bolsonaro, tem hora que eu elogio o Bolsonaro, tem hora que eu elogio o Lula, mas assim, o que fica de bom aí é porque a sociedade tem que tirar isso como um aprendizado, né? Tem que tirar isso como um aprendizado. Ó. A PEC 47 foi um momento que figuras do judiciário também se aproveitaram, né? Se aproveitaram daquele momento de lavajatismo para terem mais poder ainda, né? Então, assim, a gente precisa ter poderes moderadores, inclusive do judiciário, né? Então, isso aí é fundamental para você ter uma democracia mais forte, você definir o que é liberdade de expressão também. É porque nós sabemos que não existe vácuo de poder. Quando você não consolida seu espaço, alguém vai consolidar. Foi o que aconteceu no Brasil. Né? Você vê um congresso apático, comandado pelo Rodrigo Pacheco, né? que eu chamo ele de pálido, é um parlamentar pálido, mais direcionado aos seus interesses do que aos interesses do Congresso e da própria sociedade brasileira, que se curvou a um grupo de magistrados e fazem o que querem com o Senado. Aquela questão do Daniel Oliveira é aberrante sob todos os aspectos, do Daniel Silveira. É aberrante sob todos os aspectos. E a Câmara, aí no caso a Câmara, né, ela se curva aqui, ele permite a prisão de um parlamentar porque expressou a sua opinião, quando a Constituição lhe dá todo o direito para isso, independente do que ele fale. Ele pode responder civilmente, por danos morais, na questão civil, na questão criminal, mas na Constituição Federal, o parlamentar ele pode dizer o que bem entender. Foi assim que ela foi criada, com essa disposição. Tanto que, textualmente, ela diz que por quaisquer opinião, quando você diz quaisquer, não é limitado a isso ou aquilo, não é quaisquer. Assim, eu discordar, mas o entendimento que eu tenho é que a imunidade parlamentar, ela se resume à atividade parlamentar. E tem entendimento, no caso até do legislativos municipais, que se resume ao plenário, né? Aí, assim, o que eu acho, assim, eu não sei se chegaria a tanto, mas que o Daniel Silveira realmente, ele passa dos limites quando assim, você tem, na Constituição, você tem os poderes e os contrapesos, né, para que possa ter uma democracia, né? Então, assim, quando um cara é de um poder e ele passa a defender o fechamento do outro poder, defender, desestruturar o outro poder, né? Porque o que a gente... Mas ele tem poder para isso? A fala dele dá condição a ele de desestruturar o nome dele é parlamentar, então ele ganha dinheiro para falar. Então ele tem poder para isso, né? Ele não tem poder para desestruturar o judiciário. A fala dele tem uma representatividade, né? É como o judiciário também teria que ter... O judiciário, ele não pode ser esse judiciário político que aparece na televisão toda hora. O cara tem Prado. E cortar aqui eles um pouquinho, a gente seguir adiante, né, com o programa da hora. E tem muito mais assunto para a gente abordar. O que é que você vai trazer agora? O Cid Gomes falou sobre uma possível aliança com partidos de Bolsonaro aqui no Ceará. Vamos conferir. O senador Cid Gomes não descarta uma aliança com o PL, partido do presidente Bolsonaro, aqui no Ceará. O senador ainda afirmou que o partido é de amigos e que não deixará de conversar com seus integrantes. No estado, a sigla é comandada pelo prefeito Acilon Gonçalves do Eusébio, aliado histórico dos Ferreira Gomes. E em um momento que Camilo Santana enaltece Cid Gomes, o que chamou a atenção das pessoas foram as expressões de Luiziane Lins. Vamos ver. E eu queria aqui também fazer uma homenagem a uma pessoa, a um irmão amigo, que fez muito pelo Ceará, que ninguém vai me separar dele, jamais. Eu queria pedir aqui uma salva de palmas ao nosso querido Cid Gomes, ex-governador do estado do Ceará, e dizer a ele que ninguém nos separa da minha amizade e da minha gratidão a esse cearense que tanto fez pelo estado do Ceará, que tanto fez pelo estado do Ceará.
Eduardo Girão, que é senador pelo Ceará, teve um vídeo removido do YouTube. Vamos ver o motivo. O senador Eduardo Girão foi impedido na última quinta de publicar vídeos no seu canal do YouTube por uma semana, após divulgar uma entrevista concedida à Jovem Pan. A plataforma informou que o vídeo do senador foi removido porque violou as diretrizes da comunidade. Em uma rede social, o parlamentar declarou que já está vendo com a equipe os meios para reaver o canal. O Ministério Público do Estado do Ceará recomendou nesta quinta-feira que a Prefeitura de Jaguaribara adote as providências necessárias para que em até 90 dias dê início a concurso público para cargos efetivos da administração municipal. Érica? Turité, a Prefeitura acatou uma recomendação do Ministério Público em relação a processos seletivos. O governo federal entrega 900 casas verde e amarelas em Iguatu. Veja. O conjunto habitacional Dom José Mauro Ramalho, em Iguatu, é um projeto de construção de 900 unidades habitacionais populares do programa Minha Casa Minha Vida, onde foram investidos 65 milhões e 700 mil reais pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Os apartamentos são compostos por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vão beneficiar inúmeras famílias de baixa renda. Quixeramobim subiu no ranking de competitividade entre os municípios cearenses. O município de Quixeramobim, no Sertão Central, subiu 23 posições no ranking de competitividade dos municípios e passou a ocupar agora a colocação de número 288 na lista. No estado, das 13 cidades analisadas, somente a terra de Antônio Conselheiro e Fortaleza subiram de posição. A cidade obteve esse resultado com a manutenção do desempenho nos quesitos qualidade da educação e acesso à educação, ocupando a 10ª posição nacional nos dois, além da ampla evolução em meio ambiente, chegando na 14ª colocação. Um dos pontos destacados pelo prefeito Cirilo Pimenta, do PDT, com o resultado da cidade, foi a iniciativa da gestão em trabalhar com o Centec para a formação técnica em laticínios, por exemplo, e adotar uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fim de preservar a vegetação nativa da região e contribuir com a formação técnica de produtores rurais no manejo consciente. Olha, eu fico feliz em ver, né, uma cidade aqui do nosso Ceará aparecendo tão bem colocada nesse ranking. Mas antes eu queria que o Norton e vocês três, aliás, Norton, César Wagner e Aécio Holanda, comentasse tanto esse apoio, aliás, essa provável aliança de Cid Gomes com o PL aqui no Ceará, como também aquelas expressões da Luziane, que chegou até a ser engraçado, quando o Camilo Santana enaltecia Cid. São as questões do primeiro turno que ainda não foram equacionadas em relação ao... Olha, gente, eu vou retomar a palavra aqui porque nós tivemos um probleminha técnico que vamos já resolver com o microfone do Norton. César Wagner e Aécio, por favor. Bom, são as incongruências da política, né? Na política nunca se tem inimigos, na política se tem antagônicos. Hoje em dia nós estamos aos beijos e abraços e amanhã nós estamos nos esmurrando, né? Então é assim a política cearense, nada me surpreende, nem a política cearense, nem a política nacional. Nós sabemos também dessas posições dúbias, não é? De ramos da política cearense, onde um dia é na carne, outro dia é no peixe. Mas, como disse meu querido Aécio, nada me surpreende. Olha o Cid apoiar o Bolsonaro. Não, aí assim, o que está sendo colocado aí é porque assim, o PL, ele tem aí antigos aliados do Cid, né? Que é o Júnior Mano, o Acilon, né? A família Acilon e o grupo do Júnior Mano ali que eles flutuam aí na relação de governo, né? E o Camilo passou uma missão para o Cid, né? Que é primeiro tentar aumentar os votos do Lula no Ceará e depois
depois tentar unificar o PDT, né? Tarefa que não está sendo fácil para o Cid, até porque, se a gente observar aí a palavra do André Figueiredo, né? Ele é muito claro quando ele coloca que se quiserem conversar com o PDT, tem que conversar com ele, com o Ciro ou com o Roberto Cláudio, né? Norton, já... Voltou o som? Sim, retomamos. Não, então, são questões do primeiro turno que não foram bem resolvidas, né? Que tem que acionar. Por exemplo, todo mundo tinha uma suspeita muito grande, isso foi um erro de avaliação da Nacional, tá? Eles queriam tirar o Acilon do partido, mas aí, por conta de uma espécie de oposição inútil que se tinha inócua ao deputado André Fernandes, tá? Eles impediram que o partido ficasse na mão do André Fernandes, que era o ponto natural, vamos dizer assim, como se ele... Mas o André que tem um voto, no final das contas, né? Gostem ou não do André, entende? Tem toda uma questão. O cara tem 23 anos, tirou 229 mil votos, está afim, está interessado nessa coisa da política. E o partido poderia ter ficado com ele, teria sido uma outra equação. Tinha também uma ideia do PLC lançar um candidato próprio a governador e a senador também, né? Que seria natural o nosso Bardavil, né? O Bardavil seria um candidato a senador pelo PL. Também tinha uma ideia que poderia ser o Luiz Girão, da Laticínios Betânia, tal, foi deputado federal, essa coisa toda. E o Luizinho acabou não sendo, porque o Luizinho estava jogando para ser o vice do Wagner, se não fosse o Roberto Cláudio o candidato escolhido pelo PDT. E teria sido muito melhor, né? Porque o Raimundo não some em nada, né? Não, o Raimundo não somou em nada. Então, vista a votação dele lá no Maranguape, aquela situação mas aí ficou toda essa lá. Questão. O Acilon não fez campanha para o Bolsonaro, acabou não fazendo, quer dizer, não tinha nem sequer adesivo do Bolsonaro no carro dele. Agora que ganha a eleição, agora que o Bolsonaro, né? Eles não têm alternativa, eles vão para frente. Agora, o que eu acho mais interessante em todas essas questões aí, né, é que vai ser determinante a eleição do governo federal ao ânimo de como é que vai ficar a política cearense, né? Aí eu queria perguntar para o Cezinha, para o César Wagner e para o Aécio, e vocês também, né, podem falar, mas assim, como é que vocês acham que vai ficar o estado do Ceará politicamente no eventual governo Bolsonaro? É completamente diferente um quadro, um cenário com o Lula no poder, né, no poder central, ou com o Bolsonaro. Como é que vai ficar isso? Entende? Assim, vai ficar um desmanche muito grande. Eu imagino que o estado do Ceará fica de cabeça para baixo, ninguém vai saber mais quem é. Vai ter uma desorganização completa nessa coisa toda. E também, no governo humano, qual posição vai ocupar o senador Cid Gomes, né, dentro da estrutura de poder. Se ele vai indicar secretário, se ele não vai indicar secretário, se ele vai conseguir trocar o presidente da Assembleia para colocar uma pessoa mais aliada a ele, e todas essas coisas que a gente está vendo que essas são as movimentações que vão estar no ar. Mas vocês, o que vocês acham? Eu acho aí a primeira questão que eu coloco, né, é com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro já mostrou que com ele não tem direcionamento de recurso para o meu favorito. Isso ele provou durante os 3 anos e meio de governo dele. Ele mandou recursos para todos os municípios, não boicotou ninguém. Nós tivemos aqui obras do governo federal, até o Cinturão das Águas, ele veio também com dinheiro. Nesse grande erro estratégico do segundo turno, o Lula já disse que o governo federal vai estar com portas fechadas para Minas Gerais. Para Minas Gerais. Esse o governo federal ele não pode, ele não pode estar aberto. Eu vou pedir para a gente resgatar aqui, tá, Norton? Ele não pode fechar a porta de governo nenhum, né? Então, o Bolsonaro traduz isso com muita tranquilidade, né? Olha, agora César Wagner, só tá bom, mas eu vou te interromper rapidinho. Pois não. Conclua suas, em poucas palavras, senão nós vamos já para o intervalo. Pronto. Mas conclua, fica à vontade. Era só para mostrar, Norton, que você explanou como é que funciona a política brasileira. Se eu não tenho perspectiva por enquanto, eu vou recolher meu trem de pouso. Se eu tenho chance de pegar esse voo, eu vou embarcar num avião. E essa é a política brasileira. E cabe ao eleitor julgar. Eu sou refratário a esse tipo de coisa. Entendo também, chamam de política profissional, mas para mim essa política profissional tem outro nome. Olha, a direção me informou que tem que ser agora. Já a gente continua, que tem muito assunto para a gente debater aqui, tá? Voltamos já.
Estamos de volta e como estávamos falando no bloco anterior, vou exibir para vocês agora o vídeo em que Lula supostamente ameaça o governador de Minas Gerais por causa do seu apoio a Jair Bolsonaro. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Para ele tomar cuidado quando ele falar. Olha aí, Norton. A gente colocou agora. ontem, a gente coloca de novo, porque ele se ilustra bem. Eu acho que quem está liderando, quem está na frente, quem pode ganhar a eleição, a gente vê para esses indicativos aí, né? Essa coisa dele falar de maneira tão assim, né? Alucinada, porque se ele comete esse erro estratégico de desafiar o cara lá, acho que tem uma sequência de matérias aí sobre a quantidade de prefeitos em Minas também, né? Que está apoiando, né? São 650 e... São mais de 650 prefeitos apoiando e são 858 prefeitos em Minas ao todo, uma coisa assim. Aí você vê já esse ânimo que tá colocando. Agora, como é que você governa o Brasil contra Minas? Me diga aí, como é que você governa o Brasil contra São Paulo? Ou como é que você governa o Brasil contra o Rio de Janeiro? Como é que são os principais estados que já estão, né? O governador do Rio de Janeiro já está eleito, já apoiou, né? Que, aliás, as pesquisas falavam que ele não entraria. Um erro de 11 pontos. 11 pontos, né? Se fosse depender do Instituto de Pesquisa, ainda teríamos segundo turno em Minas Gerais, segundo turno no Rio de Janeiro, segundo turno no Ceará, segundo turno em alguns estados. A gente passou um especial muito interessante sobre... Hoje nós vamos exibir novamente. Antes disso, a gente vai falar de outros assuntos aqui do Nordeste ainda, mas conclua. Pois é, mas veja, essa situação é complicada, porque se o Congresso já teve essa mudança muito grande nas cadeiras de lá, a composição dele já está em grande maioria, não necessariamente centrão, tá? Porque você vai ter lá dentro do Congresso Deltan, vai ter Moro, vai ter Mourão, vai ter Ana Cristina ou a Tereza Cristina, vai ter muita gente essa base de cooptação que eles estão imaginando. Um novo mensalão agora é muito impossível de acontecer sem que a turma distribua a patada, porque a gente só ficou descobrindo que tinha esse balcão, que o Congresso tinha virado esse balcão de compra, de votação. De negócios, né? Já tivemos essa coisa no Fernando Henrique, quando ele compra a emenda da reeleição. Os 5 anos do Sarney também já foi é praticamente ali que monta esse centrão, esse eixo do centrão, né? Mas que a coisa não tá tão boa quanto esses caras, essa base fisiológica, essa base maluca que a gente tinha antes do Congresso. Eu acho que isso aí nessa eleição do primeiro turno já modificou muita coisa. César Wagner? Eu concordo plenamente com o que o Norton disse. Nós já estamos vendo aí um cenário completamente diferente dentro do Congresso, né? Ali já tem gente que sabe que não adianta chamar para acordo escuso, porque se chamar ou se tomar conhecimento, a coisa vai vazar e vai ser pesado o jogo lá dentro. Só pelo perfil ali do Mourão, do Moro, né? Nós temos ali na Câmara Federal o Deltan e tantos outros que entraram agora, que não são... aquele político com aquele perfil que nós conhecemos, né, que tem determinados grupos com esse perfil, esse grupo eles vão ter um antagonismo muito grande dentro do Congresso, né? E o que nós esperamos disso tudo é que se reverta em favor da moralidade pública. É isso tudo que nós esperamos, é que a moralidade pública, né, Norton, seja fortalecida. Da Lava Jato. Tu não concorda muito com a Lava Jato, mas é assim, ó. Eu não concordo de jeito nenhum. Viu? Não. Então, tu pode ter restrições ao Moro e tal, mas veja bem, esse espírito de você fazer esse combate à corrupção, esse combate a esse sistema, esses cartéis que são montados de acordar preço, de fazer aquilo, de montar o esquema de propina, você monta isso, quer dizer, se, do ponto de vista legal até, tá? Se o Moro teve alguns problemas, assim, se ele poderia ser o juiz natural, ou se ele não poderia ter sido o juiz natural da causa, mas isso é uma questão ele conversou com o promotor, né? Ou conversou com o investigador. Todos conversam. Não, se ele... Eu fui delegado, sempre conversei com o juiz e com o promotor. Se ele movimentou o processo, vamos dizer, se ele agiu para que o processo teve celeridade,
A gente também no jornalismo, a gente faz muito isso, tá? Mas não tem nenhuma prova artificializada. Porque não foi pode criada artificializar. nenhuma prova. Não, você pode produzir prova. Isso é uma coisa que a gente sabe não que tem o trabalho nenhuma, de produção de não prova tem é nenhuma uma coisa que testemunha tem. manipulada, não Agora, tem nenhuma prova artificializada. Entre você trabalhar uma prova falsa... Ei, calma aí, gente. E plantar uma Mas só prova... para você, Vamos lá, ser vamos- incisivo, que eu sei que você é contra, eu queria só que você pensasse uma coisa que nossos telespectadores também pudessem pensar. Tirem a Lava Jato do Brasil. O que seria o Brasil hoje? É isso aí. Cada um faça a sua reflexão. Não, o problema é que a gente foi uma acha coisa que a Lava importantíssima, Jato foi. ela foi essencial Foi. para moralizar o Brasil. Não, Coisa moralizar que- não, para que- iniciar. assim, Mas depois os caras só falam trazer à assim, tona. É para não Trazer falar à todo tona. mundo junto, né? É. Então, é assim. Muito importante. Então, vamos lá. O Delcídio, Rápido. o senador, que foi do PT, do PSDB, né? O depoimento dele, desculpa eu dizer, mas o depoimento dele, ele claramente depois ele se contradiz. Tem as E o formas, Palocci? as formas com que alguns Palocci? depoimentos são colocados, o próprio Mas o depoimento do o dono rapaz da aqui, o UES, Sérgio Machado aqui dizendo do que não Ceará, pagava charuto. O Sérgio Machado aqui do Ceará vai numa tentativa de gravar as pessoas para poder ter sua delação premiada. Então, assim, o que acontece, o lavajatismo é justamente isso. Aliás, o Homero Jucá perdeu a Eu estava eleição. conversando uma situação aqui. O Homero Jucá perdeu a Eu eleição. estava conversando uma situação aqui sobre uma situação de secretaria de administração pública, que eu vi o promotor atravessar a sala, atravessar a praça de uma cidade correndo com o papel na mão, chega lá e receber a autorização do juiz em tempo recorde para voltar para poder fazer uma apreensão. Então, assim, o lavajatismo é isso, é a quebra dos valores democráticos, é a quebra dos contrapesos de uma sociedade que hoje está investigando. É a investigação, é a típica investigação da elite brasileira, que ela investiga o vizinho, É a mas queda do quando chega, banditismo quando pesado. chega na porta Olha, da às casa vezes- dele, às vezes quando você chega tem na que- porta da casa dele, esse tipo de situação ele gera injustiça para aquele cidadão que naquele momento é acusado que pode ser um Aécio. bandido e depois pode gerar injustiça. Eu vou ter para um que cidadão. interromper vocês Só mais lembrando que a uma Lava Jato vez. depois foi convalidado por mais 16 juízes, porque tudo é o Moro. Mas depois do Moro veio 16 juízes Depois que teve convalidou 26 o- ações Não. do Olha, Lula que ele ganhou. pessoal, Não pessoal, inventa. Eu adoro Eu o leio fato aqui. de nós Isso é sermos propaganda. uma Eu emissora leio. Isso é democrática e propaganda. termos Narrativas. opiniões diferentes Isso é narrativa aqui. que você constrói. Mas nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Voltamos já com essa discussão e conversando outros pontos também. Estamos de volta e a Justiça Federal no Maranhão bloqueou 78 milhões de reais dos fundos de saúde de 20 municípios do estado. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal, que pediu o congelamento dos recursos em investigações. Érica? Perdão, Érica, o microfone deu uma quedinha. Mas vamos conferir agora o fato que Marília Reis, que é candidata ao governo do estado de Pernambuco, passou mal. Veja detalhes. A candidata ao governo de Pernambuco, Marília Reis, do Solidariedade, passou mal durante uma sabatina concedida na tarde desta segunda-feira a uma emissora. Marília está grávida de 6 meses e disputa o governo contra Raquel Lira, do PSDB. Em nota, a assessoria da candidata informou que Marília apresentou um pico hipertensivo significativo e precisou ficar sob observação médica. E na manhã de hoje, Raquel Lira e Marília Reis participaram do debate promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. O encontro que tem como objetivo debater e cobrar os posicionamentos e as questões para o desenvolvimento eficiente e sustentável do Estado. Érica Prado? Pode continuar, Érica. Desculpa, gente, de novo teve um probleminha, mas vamos falar agora ainda sobre o debate que ainda vem rendendo. Bolsonaro falou lá de uma suposta lista de petistas que foram beneficiados pelo orçamento secreto. Pode soltar a direção.
No primeiro debate do segundo turno, que aconteceu na noite do último domingo, o presidente Jair Bolsonaro tirou do bolso uma lista que teria o nome de 13 parlamentares petistas supostamente beneficiados com recursos do chamado orçamento secreto. Nas palavras do presidente, esses deputados receberam recurso do tal orçamento secreto e acrescentou que jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não tivesse votado com ele. E um dos pontos mais comentados do debate deste fim de semana é quando Bolsonaro menciona obras pagas pelo Brasil em outros países. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, tu é uma vergonha. Bolsonaro falou do prazo em que a transposição do Rio São Francisco deveria ser entregue e enaltece o trabalho do Exército no território nordestino em combate à seca. Era para ter acabado em 2010, no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. E no assunto obras, Lula falou de uma obra iniciada por Fernando Henrique Cardoso, que ele inaugurou e, segundo o petista, deu os devidos créditos ao ex-presidente. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. Disse que era dele. Você poderia... Norton. Olha aí, Norton, o Lula falou dessa ponte e nós A ponte da fronteira Isso. Minas Gerais e Mato Grosso. Né? Isso, exato, que é 1.200 e poucos quilômetros. Não, mas não existe. Não tem fronteira. É a mesma coisa dizer assim, vou fazer uma fronteira entre Piauí e Sergipe. Né? Mais ou menos uma coisa dessa. Claro que foi assim, a força de expressão dele, provavelmente ele olhando no mapa, ele sabe, nem todo mundo tem um mapa na cabeça para desenhar, né? Mas não deixa de ser engraçado essas coisas. E ninguém pode falar que foi fake news, foi nada. Estão brincando muito com isso aí nas redes, estão saindo direto, né? Tá colocando. Agora, o principal problema do Lula é essa história dele que Minas Gerais ele vai ter que resolver. O clima lá é de virada, como eu falei nas informações que eu recebi da cidade de Governador Valadares, que é uma cidade emblemática. Eu acho que é uma das cidades que mais exporta mão de obra brasileira para os Estados Unidos, é um negócio de louco, né? O clima já era de virada, porque o prefeito entrou e já entraram lá e muita gente que estava votando não vai votar mais, né? Sem essa votação, sem esses deputados também, essa base puxando o voto, né? Porque o Bolsonaro não teve muito isso no primeiro turno, né? Abstenção, você está falando aí, lá no caso, né? Mas no caso, e também tem essa expectativa de abstenção muito grande, né? Já não tem mais um deputado, né? Nem Você senador tem, já tem, levar, já né? tem, viu, Essa? Já tem muita gente assim da comunidade LGBT, QIA+. né, que é mais, né? Tem um Já P tem muita também. gente da Tem um comunidade B. dizendo que não vai votar na eleição, porque os dois são homofóbicos, né? tal. Eles querem tirar isso aí. Aí estão falando também que é muito nordestino que mora na capital. Que eu não vou votar mesmo. Não, mas o cara tu vota no interior. Não, mas não é só por isso, não. Não, mas eu acho tu vota que no interior. Eu acho que o o voto tem voto, que cheirar o bem. voto... Aí tu vai viajar. Ele está brincando, quem vai Não, levar eu tô sou falando eu. sério. O não votar é uma... Como é que se diz? O não votar é também uma expressão da sociedade. Eu acho assim, se eu não me vejo representado nas estruturas, uma das coisas, eu posso César, não votar e continuar tendo a minha isso postura aqui é crítica. interessante, Né? a gente tem o César, que é um dos líderes de audiência da nossa comunicação aqui. Seria importante a gente levantar essa bandeira já, de agora, de que o voto branco e o voto nulo, né, ele seja validado. Computado, né? Como expressão e vontade do eleitor. Mas é validado, Isso é uma coisa... você aperta o branco lá, é validado. Não, mas ele sai do cômputo Do cômputo e você dos diminui votos totais, na né? questão. Então, aí nós teríamos, assim,
nós teríamos já cenas assim, tipo, não é como o Camilo, ele não foi eleito com 70%, Corrigido, né? 9%, ele foi eleito com 58%, 56% dos votos. Então, a gente já teria com mais clareza de que não é essa bala toda, essa brincadeira entre votos totais e votos válidos, entre essa totalização. Ficaria uma coisa até mais didática e uma coisa melhor para compreender. O voto branco, ele é sim expressão do eleitor, ele tem que ser visto nesse sentido e a gente tem que colocar no sindical, até para saber quanto o Congresso teve de voto mesmo. Foram 40 milhões, né, juntando no Impressionante essa Deu questão. mais, hein? Deu mais, né? Deu mais. Essa questão do Senado, né? O meu 60 e sentimento de quando eu fui votar. Acabei votando no Camilo, né? Mas assim, você chegava, já passou, né? A gente. Aí assim, mas é porque você olhava lá a lista dos senadores, né? Aí eu não ia votar na Carol com K, né? Assim, com todo respeito. A Érica Amorim era um negócio assim. Pensei que ia falar dessa Érica. Como é que eu vou? Estou candidata. Como é que eu vou votar, né? Com todo aquele atraso político lá da Caucaia. Aí você olhava assim, eu não sei nem o número do senador do PSOL, era do PSTU, que tinha outro lá, né? Aí acabou. Foi um voto assim. Por exclusão, né? Que o cearense deu, assim, praticamente. Eu votei na Camila. É um reconhecimento, Passou também, né? mas. Pode falar, né? Passou, pode falar, né? É um reconhecimento, mas. Mas vamos nessa, tem que validar os votos. Esse novo Congresso agora ele tem tudo para fazer essa reforma. Acho muito importante. Essa reforma eleitoral é muito isso aí. importante. Foi uma coisa que tiraram, foi na época da nossa. Distorce o quadro, né, da vontade popular. Assim quando como eu você acho que pega tem que os ficar números. claro também em relação a esse voto do preso. Né? Porque, por exemplo, se o cara está preso, está na penitenciária, é porque correu o voto. Né? Se ele não foi condenado ainda, ele é um preso temporário, por que a gente tem que ter... Essa estratificação. Não, por que tem que ter urna eletrônica dentro do presídio? Mas se o cara tem o instrumento da prisão preventiva, é isso que às vezes é mal explicado. Tá? Tem o instrumento da prisão preventiva, o cara só pode ser tido como um bandido quando ele for, todo o processo dele for transitado e julgado. O cara não tem nenhum direito de caçado, ele tem todo o direito a votar. E o Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem que dar condições. Isso é uma questão legal. Tem que botar a expressão maior da cidadania. Mas eu acho que botar urna eletrônica... Isso aí é baboseiro, Norte. Assim, é coisa de militância. Não. Fulano Não. É questão prática. O que é que nós temos? Temos o PP mira mandato de André Janones sob acusação de disseminação de fake news. Vamos conferir. O Partido Progressista pretende cassar o mandato do deputado André Janones, coordenador da campanha digital de Lula, por produção e disseminação em massa de fake news durante as eleições. O partido de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar por quebra de decoro. E o TSE deu 3 dias para que André Janones explique a divulgação de fake news relacionadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A campanha do atual chefe do Poder Executivo pediu a suspensão das contas de Janones até o final do segundo turno, antes de tomar uma decisão. O corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, pediu que o parlamentar se manifeste em até 3 dias sobre as acusações da campanha bolsonarista. Érica? Eles se une a Janones nesta campanha presidencial e fala sobre a estratégia adotada. Planejamento e a gente foca nos principais. A gente tem ali os principais desses bolsonaristas, né, que estão sempre inventando fake news, compartilhando fake news com muita agressividade. A gente foca neles, porque eles também são os que têm mais seguidores. Então, quando eles respondem a gente, que volta, a gente vai e ataca de novo, porque no final a gente consegue dar uma amplitude maior, né, para esses posts. Então, sim, a gente tem uma organização aí, tem os nossos alvos. Então, isso é lindo, né? Uma orcrim, né? A menina praticamente... É o crime e ação, né? Agora, o Janones, cara, meu Deus do céu, né? É uma louca. Ele fez uma corrida maluca aí para fazer um monte de coisa. Cara, é uma tática que eu acredito que pega mal. Porque você não tem mais como você falar a palavra final nesse processo. Todo mundo vai sondar. Se o cara falou uma bobagem, não, vai para o julgamento da opinião pública, todo mundo vai ver. Não tem mais como você controlar a opinião. Você é o seu dono da opinião. Porque na igreja, naquela época lá,
da Inquisição, aquela parada lá, que a gente sofreu muito com isso, tinha toda essa questão. Aí imagina assim, que eles chamavam os nominalistas, né? Que era a capacidade de você nominar. Entende assim? Ainda na região Nordeste, a gente tem nas cidades a força do prefeito, ele tem uma grande capacidade nominalista. O que ele falar vai estar valendo. Mas com as redes sociais hoje, se você criticar uma pessoa, você acaba promovendo. Não é isso? E você vai chamar a atenção para aquela pessoa. As pessoas vão observar. Mal, né? Não, o Jânio acabou ganhando. Tá? O Jânio acabou ganhando todas, né? Aí ficou assim. Mas dentro desse cenário, então se você falar, o que você falar de uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado. Não é uma coisa mais, você tem que ter as provas, levante as provas, tem que ser uma coisa técnica, a denúncia é uma coisa técnica. Por isso que você tem a promotoria. O cara estuda ali 4, 5 anos para trabalhar, para ver como é que ele faz uma denúncia, para a denúncia ser acatada, né, César? A gente sabe que é importante isso. Você tem todas essas fases aí de você ter a instrumentos presunção de legais, né? inocência. E para coibir também essas questões, porque o Janones, ele perdeu qualquer limite. Né? Ele faz ataques ferinos realmente contra a imagem das pessoas. Sabe? Eu acho que ele foi para um vale-tudo. Só que o vale tudo, ele também responde, não são só os outros, não. Ele vai ter que responder por esses excessos dele. O cara tem que sempre lembrar que a eleição acaba, passa, mas a questão fica, tá? O processo fica, o processo é real. Então, essas pessoas estão todas passíveis de processo e eles vai ser uma coisa complicada, uma coisa que vai complicar mais na frente deles, né? Essa coisa que eles fazem aí, mexendo com todo mundo, não é também assim, né? Não é uma coisa tão tranquila, né? Érica Prado. Perdão, Aécio. Tem mais que puxar? Põe a sua opinião. Sim. Não, assim, é o que a gente, assim, a política, essa campanha, ela está num nível, eu já venho dizendo aqui, num baixo nível, que é uma situação assim, você pega o horário eleitoral e diz assim, a turma do Bolsonaro, esses estão na cadeia, né? Aí termina aí vem o outro e diz assim, a turma do Lula, esses estão na cadeia. Mas a campanha do Bolsonaro está mais alegre, está mais positiva. O que é produtivo realmente, eu quero saber como é assim, essas promessas tudinho. Como é que vão pagar a conta dessas promessas? Como é que, por exemplo, como é que vão dar auxílio se não está previsto no orçamento? Como é que a questão econômica vai mudar? Se a gasolina realmente vai aumentar depois da eleição? A transferência direta de renda é uma política. Eu gostaria de ver uma campanha mais permanente, né? A transferência direta de renda. O debate está muito bom, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim. Eu adoro quando o clima está assim, que nós temos opiniões diferentes, que justamente mostra como nós somos um ambiente democrático. Se fosse para ficar, a gente ficaria por muito tempo aqui. Exatamente. Esses três aqui estão com muita coisa para conversar. Agora eu vou pedir as considerações finais de vocês da maneira mais breve possível, porque nós já estamos estourando nosso convidado por favor, César estender mais, venha mais vezes, hein, César? César, é muito bom estar aqui. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Eu só quero mais uma vez agradecer, né? Agradecer o Bar Davi, o Norte, a todos vocês. É um prazer receber você. Aqui, Aécio, viu? E estou sempre à disposição, sendo convidado, assim, farei de tudo para estar com vocês nesse programa que nós sabemos realmente que é líder de audiência aqui em Fortaleza, porque ele joga com a verdade. Perfeitamente. Aécio? Eu não tive tempo de comentar, mas eu vi uma matéria aí sobre o Quixeramobim e fiquei muito feliz, assim, de saber que lá, assim, de ver, né, que lá está crescendo no dia a dia, e que tem muita indústria lá nascendo e que lá é um dos cantos do Ceará, dos municípios que mais tem a divisão per capita por pessoa, né? É isso, igualdade. gente. E é O isso da aí. hora desta terça-feira tá ficando por aqui. Obrigada a todos e até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.